Há uma pergunta que intriga a mente humana há séculos. Será possível viajar no tempo? Desde a publicação do icônico romance de Herbert George Wells, A Máquina do Tempo, a humanidade tem buscado respostas para esse enigma. Um inventor vitoriano, uma máquina extraordinária e uma jornada através das eras. Algumas pessoas acreditam que a viagem no tempo é uma possibilidade futura, enquanto outros consideram essas ideias como mera ficção científica. O renomado físico Stephen Hawking expressava a esperança de que um dia os humanos desenvolvessem a tecnologia para viajar no tempo. Uma esperança que, para alguns, persiste até hoje. Stephen chegou a citar o famoso paradoxo do avô. Hawking sugeriu que as leis da física podem impedir viagens no tempo de acontecerem, como uma forma de proteção automática contra paradoxos temporais, como o famoso paradoxo do avô. Imagine que você viaja de volta no tempo e encontra seu avô quando ele era jovem. Agora, suponha que acidentalmente você faz algo que impede que seus avós se encontrem e se apaixonem. Isso significa que seus pais nunca seriam concebidos e você nunca nasceria. No entanto, se você nunca nasceu, como você poderia ter viajado no tempo para impedir que seus avós se conhecessem? Esse é o paradoxo do avô. É uma situação em que as ações no passado podem criar contradições que desafiam a lógica. No ano de 1940, quando o mundo estava em guerra, os Estados Unidos mergulharam em um projeto secreto, chamado Projeto Arco-Íris. Esse projeto, envolto em sigilo, deu origem a algo conhecido como o Experimento Filadélfia. O plano era tornar um grande navio de guerra chamado US Eldridge, invisível aos olhos dos radares inimigos usando um campo eletromagnético muito poderoso. O objetivo era fazer o navio desaparecer e aparecer instantaneamente em outro lugar. Em 28 de outubro de 1943, dizem que atingiram o ápice do experimento. O USS teria sumido do porto da Filadélfia e reaparecido em Norfolk, Virgínia. Agora vamos entender a história de Al e como ele se conecta ao famoso Experimento Filadélfia. E então entra em cena a história fascinante de Al Bielek, um homem que alega ter vivido eventos extraordinários durante uma viagem no tempo no Experimento Filadélfia, e um futuro com mudanças drásticas na geografia dos Estados Unidos. Al afirma que, juntamente com seu irmão Duncan, participou desse experimento em 1943 para esconder navios dos inimigos. Mas algo deu errado. Quando o campo magnético foi ativado, alguns soldados se fundiram ao navio juntamente com outros objetos que estavam lá. Então Al e seu irmão viram uma espécie de portal se abrir e, claro, logo correram para ele. O navio desapareceu do porto de Filadélfia e reapareceu em Norfolk, no estado da Virgínia. Durante a operação, o navio não teria apenas desaparecido fisicamente, mas viajado no tempo. Segundo Al, ele e seu irmão foram parar no futuro, mais especificamente no ano de 2137, como se tivessem dado um pulo gigante no tempo. Quando chegaram lá, as mudanças no planeta eram mais que palpáveis, eram profundas e perturbadoras. A geografia dos Estados Unidos, como era em 1943, estava irreconhecível. Transformações drásticas tinham ocorrido, alterando paisagens familiares e substituindo o que antes eram cidades conhecidas. Al afirma que o país estava sob uma nova ordem global, mas não da forma democrática que conhecemos. Em vez disso, havia uma ditadura militar que dominava o cenário político. A atmosfera era densa, impregnada com a sensação de um mundo transformado por forças além da compreensão humana. Era como se tivéssemos sido testemunhas não apenas de eventos cronológicos, mas de uma reescrita completa da história. Porém, essa história é rodeada de mistério e controvérsias. Muitos acreditam que tudo não passa de uma lenda urbana,
uma teoria da conspiração sem provas sólidas. Dizem que os relatos sobre a invisibilidade do navio foram exagerados ao longo do tempo. Acontece que os supostos efeitos colaterais do experimento são ainda mais intrigantes. Alguns tripulantes que sobreviveram no navio apresentaram danos psicológicos. Ocorreram até mesmo desaparecimentos inexplicáveis. Apesar disso, a Marinha dos Estados Unidos nega veementemente a existência desse experimento. Mesmo assim, o mito continua, sendo motivo de especulações e teorias conspiratórias. O mais interessante sobre toda essa história é que Al disse apenas coisas que estamos começando a ver nos dias atuais. O que você acha de tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o seu ponto de vista sobre o Projeto Filadélfia. A discussão sobre viagem no tempo envolve conceitos complexos como relatividade, dilatação do tempo e teorias sobre buracos de minhoca e cordas cósmicas. A ficção científica nos encanta, mas a realidade apresenta desafios físicos e paradoxos intrigantes. Toda essa história nos deixa com a incerteza e a maravilha desse mistério. Será que há viajantes do passado ou do futuro entre nós? A resposta, até agora, é: talvez.